Bom dia, irmãos. Vamos dar início à nossa reunião. Você pode abrir comigo a sua Bíblia no livro de Romanos 15, versículo 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Em outras versões diz que ele vai encher as nossas vidas de energia vivificante do Espírito Santo. Amém? Que você possa transbordar do Senhor nessa manhã e durante a sua semana também. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai, te bendizemos, Senhor, que Tu és o nosso Deus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor, que vivifica, Senhor, as nossas vidas, Pai, a cada dia, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, porque Tu és tudo para nós, Pai. Tu és tudo que nós precisamos, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Abençoa, Senhor, também a vida dos meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão em casa, que não podem vir. Guarda, Senhor, que o Teu Espírito encha, Senhor, a cada lar, a cada família, Senhor, e que essa semana nós possamos provar, Senhor, a cada dia mais o transbordar do Teu Espírito em nós, Senhor. Cada situação, Senhor, a cada momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que a justiça se espalhe. Essa é nossa oração. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Aleluia! Faz o Senhor transbordar do Teu Espírito, da Tua alegria. Brilhe nossa luz nas trevas, ao olharmos para a Tua cruz, Senhor. Tua glória enche a terra, enche, Senhor, como as águas cobrem o mar. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Aleluia! Recebe, Senhor, os nossos louvores. Santo, santo é o Teu nome, Senhor. Digno. Aleluia! Erga sua voz. Aleluia a Ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Santo é o Teu nome, Senhor. Nós te louvamos nessa manhã. Aleluia, 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 aleluia. Nas montanhas
Senhor. Nós te louvamos, ó Pai. Tu és exaltado, Senhor, em meus louvores, Pai. Nosso coração se enche de alegria, Senhor, por poder te exaltar, por poder te adorar, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor enche as nossas vidas, ó Pai, com teu poder, Senhor. Aleluia. Tu és exaltado, Senhor. Não há outro nome, não há outro Deus. És exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Senhor, Tu reina, Senhor, sobre todas as coisas, Pai. Tu, Senhor, domina sobre todas as coisas, Pai. Tua palavra, Senhor, nos garante isso, Senhor. Aleluia. Santo é o Teu nome, Pai. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou.
ressuscitou. E ressuscitou. Digno é o Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração. Ele te deu a salvação, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno, digno é o Senhor. Sobre o trono está, soberano Criador. Vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, Ele levou sobre si as nossas dores. Digno é Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Ele ressuscitou e ressuscitou. Digno é o Senhor e ressuscitou. Digno é o Senhor e ressuscitou. Ele levantou, ele venceu a morte. Não há mais condenação na nossa, Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque nós cremos, Senhor, nesse Deus que nos salvou, nesse Deus que nos ama. Digno é o teu nome, Senhor. Tu és tudo para nós, Pai. Quando nós achamos, Senhor, que nós precisamos de tudo, Senhor, na verdade nós precisamos somente de Ti, ó Pai. Tu és a razão do nosso viver, Senhor. Aleluia. Bom dia, irmãos. Pode tomar seu lugar, sentar. A paz de Cristo é com cada um de vocês. Amém? E com os irmãos que nos estão, ou que nos vão assistir logo mais tarde também. Que Deus possa abençoá-los neste dia. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá no livro dos Salmos. O Salmo 23, eu vou ler só com vocês alguns versículos apenas, tá? Salmo 23, a partir do verso 1, até o verso 3 apenas. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes. Ele me leva a águas tranquilas. O Senhor renova minhas forças e me guia pelos caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Tá? E este conhecimento de todos que a gente está passando por uma situação bem difícil. Porém, esta palavra, cara, ela, a meu modo de ver, ela foi escrita também em um momento de conflito de Davi, né?
E a palavra de Deus, ela se renova cada dia e se aplica a cada momento de nossa existência. Ela é incrível, a palavra de Deus, ela se aplica a cada instante, a cada passo que nós damos, ela se aplica às nossas vidas. E eu acho que esta palavra tem muito a ver com o que nós estamos vivenciando hoje. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor é nosso pastor. Mesmo nesses momentos difíceis, Ele não tem deixado que nada falte a gente. Não é? E essa é uma promessa do Senhor esta manhã. Essa é uma promessa de Deus para você e para mim. Não é? Então, assim, neste momento que nós separamos para levantar nossos dízimos e trazer nossos dízimos diante de Deus, eu queria que você pensasse nisso. Quem tem guiado, quem tem pastoreado, quem tem cuidado de sua vida até aqui, tem sido o Senhor. E quem tem trazido provisão para a sua vida, tem sido Ele, só Ele. Você pode ter trabalhado, nós podemos ter trabalhado, gerado recursos, mas quem tem dado esses recursos de fato para a gente tem sido Deus. Quem tem dado a força, a saúde, a vitalidade, a capacidade, a inteligência e tudo demais tem sido Deus. Então, assim, em esse entendimento e com um coração grato, eu queria que você trouxesse seus dízimos e suas ofertas. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar mais uma vez então. Amém, Senhor. Nós queremos te louvar mais uma vez porque, Deus, Tu és nosso pastor, Tu és o nosso Senhor. Nada nos tem faltado, Pai. Obrigado pela Tua infinita graça, pela Tua misericórdia transbordante, por Tua provisão que não tem deixado faltar nada a cada um de nós. Pai, obrigado porque Tu tens guardado a Tua igreja e nos tens abençoado de uma forma poderosa. Pai, obrigado porque Tuas promessas, como Tua palavra disse, Senhor, Tu prometiste que nada nos faltaria e de fato tem sido uma realidade em nossas vidas. Graças Te damos, Senhor, esta manhã. Pai, abençoa estes dízimos, Tu sabes, a todos os compromissos que nossa comunidade, como entidade, como instituição nesta cidade tem, que Deus Tu possa cobrir cada uma dessas situações, que a comunidade possa pagar suas contas, Senhor, diante da sociedade. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos que Tu possas abençoar cada irmão que aqui está, que contribui com graça, com amor, a nossos irmãos que não estão presentes neste dia, que Tu possas abençoá-los e suprir as necessidades daqueles que estão, Senhor, em uma situação difícil. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Te louvamos, ó Pai. Bom dia, irmãos, graça e paz. Que bom que a gente está aqui novamente para mais uma reunião, para mais um culto de celebração, um momento que, apesar do número reduzido, é um momento onde o nosso coração se enche de alegria, de gratidão a Deus, porque é Ele que tem nos sustentado, como o Jimmy falou, e é através do Espírito Santo dele que a gente tem conseguido dar os passos nessa jornada com Cristo. Jesus é a razão da nossa vida e o Espírito dele é o ajudador, o auxiliador, né, que vive em nós, é o Deus que vive em nós. E é bom a gente estar reunido, é bom a gente estar junto, é bom a gente aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá, seja trabalhando remoto, com a família, seja trabalhando, indo ao local que a gente tem que ir, seja nos encontrando pelo Zoom, na nossa célula, seja encontrando na nossa célula em algum lugar que tenha um espaço maior como aqui. É bom a gente valorizar, aproveitar cada oportunidade que Deus está dando para a gente. Como a Thaís cantou, como ela declarou aqui, Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Nós confiamos nessa palavra. Nós fazemos parte de um povo que vive pela fé e não pelo olhar, pelas sensações.
por aquilo que a gente ouve. A gente vive pela fé, e a fé pautada na palavra de Deus, e a fé baseada nessa palavra, mas uma fé também que é transcendente, que tem a ver com nossa relação com Deus, com Jesus, de forma pessoal, falando a gente, transformando a nossa vida. É assim que é a nossa vida, e venha o que vier, nós seguiremos adiante confiando em Jesus. Ele é o nosso sustentador. Essa semana, enquanto nós nos encontrávamos aqui, os pastores, aí orávamos ali juntos, eu até brinquei e falei assim: Deus faz milagres, né? A Bíblia registra um fato que mostra Jesus pedindo aos discípulos para ir a um lugar ali dar uma pescada, porque ia sair na boca de um peixe um dinheiro, uma coisa absurda, não é? Fala sério, como é que o dinheiro vai estar na boca de um peixe? Mas enfim, o nosso Deus é um Deus assim, que faz coisas que a gente não compreende, mas faz coisas por amor a gente, porque nos ama, porque tem carinho pela gente, porque tem cuidado com a nossa vida. Então Ele vai continuar nos sustentando, nos ajudando, nós vamos nos ajustando, né? E nós vamos nos ajustando a novas realidades, ao momento, mas confiantes no Senhor, de que temos muitas coisas ainda para vivenciar com Ele e que serão bênção na nossa vida. Não perca a esperança, não perca a alegria, não perca a paz, né? O poder do Espírito Santo está sobre a nossa vida para que essas coisas sejam renovadas e sejam aumentadas. Então é nele que a gente tem que estar conectado, amém? Há 15 dias, mais ou menos 15 dias, eu comecei uma série de mensagens que vai nos ajudar a compreender que em Deus, em Jesus, pelo poder do Espírito Santo, nós somos capazes, fazemos parte de um povo que é capaz de superar obstáculos, muitos obstáculos. E aí na mensagem de dias atrás eu falei sobre a situação de Israel no período em que eles estavam sendo libertados do Império Egípcio, no dia em que eles saíram e rumaram à terra de Canaã, e ali foram perseguidos por Faraó, furioso e seu exército. Falei que depois que eles chegaram à beira do mar, eles estavam ali encurralados, e Deus usou aquela estratégia para manifestar a glória dele. Depois eu comentei sobre o fato de que Deus estava trabalhando, provando, aperfeiçoando a vida daquele povo, os hebreus, no meio daquele contexto, daquela situação. E finalizei a mensagem dizendo que Deus estava mostrando ao mundo que Ele era um Deus soberano e que Ele tinha o controle de todas as coisas na terra, inclusive da natureza. E Ele estava, ao fazer aquilo daquela forma, Ele estava declarando a todos os povos de todos os tempos que Ele é o Senhor, ou seja, que Ele é o dono de toda a terra e sua plenitude. Tudo está nas mãos do Senhor. Nos nossos dias, Deus continua se revelando de forma poderosa. Não é porque às vezes na minha vida não acontece alguma coisa miraculosa, estrondosa, poderosa, que vira manchete ou notícia, não é porque isso não acontece que Deus não está agindo. Não, Deus está agindo. Deus age de formas, de maneiras diversas. Ele age de maneira sutil, silenciosa, mas Ele age de maneira estrondosa e poderosa. E Deus age de acordo com a real necessidade. Mas nos nossos dias, Deus continua revelando à humanidade que Ele é um Deus soberano, que Ele é o Senhor, e que o Filho dEle é o Senhor dos senhores. Por isso que Jesus está sendo exaltado. Temos falado aqui, Clevson tem falado, Jimmy tem falado, eu tenho falado que Jesus está sendo exaltado. As pessoas estão olhando mais para Deus, olhando mais para o alto e pedindo a ajuda dos céus. Então nós vamos continuar falando um pouco sobre essa questão da superação de obstáculos, e um deles é o medo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Êxodo, no capítulo 14, livro de Êxodo, capítulo 14, a sua Bíblia, o seu smartphone, o seu tablet, o que você tiver na mão, abra aí para a gente ler 2 versículos, 14, nós vamos ler o versículo 10 e o versículo 11, e nós vamos meditar nessa passagem das Escrituras, tá bom? Êxodo 14, 10, 11, diz assim:
Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. E disseram a Moisés: será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrer aqui no deserto? Veja só o que você fez, nos tirando do Egito. Vamos orar. Pai, obrigado pela oportunidade de meditarmos na Tua Palavra, pela oportunidade de nos unirmos e juntos adorarmos o Teu nome. Obrigado por esse culto presencial, obrigado por Tua presença no nosso meio, obrigado porque a gente pode cantar e louvar ao Senhor, ó Deus, com alegria, com paz no nosso coração e com convicção de que o Senhor nos ama e nos cuida. Pai, agora nessa hora te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor traga uma palavra ao nosso coração, um direcionamento para as nossas vidas, uma resposta, que o Senhor traga, Deus, um fortalecimento. O Senhor conhece a nossa vida, as nossas necessidades, o Senhor conhece a Tua igreja. Então, Pai, fala conosco em nome de Jesus e que a gente te ouça de forma clara, ó Deus, e que a gente seja responsável, Deus, em te ouvir e te responder prontamente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Esse texto mostra claramente, que a gente leu, esses 2 versículos, que o povo hebreu era um povo que naquela ocasião, naquele momento, ele estava dominado pelo espírito da escravidão. Ora, irmãos, 400 anos, 4 séculos, geração atrás de geração, 10 gerações, contando 40 anos, como se fosse naquela época, né? De exploração, mão de obra, parte econômica, cultural, religiosa, um povo que não era nação, que vivia debaixo da exploração de um império gigantesco, o império mais poderoso da terra, o Império Egípcio. 400 anos vivendo assim, ouvindo histórias da escravidão, de família em família. Deus levanta Moisés e diz: vai embora, chegou a hora, você é o libertador desse povo, eu te escolhi, e vamos. Institui a Páscoa, o anjo da morte visita as famílias dos egípcios, morre todos os primeiros filhos, o povo de Israel é protegido, guardado, e era um momento de terror, de morte, povo assustado, angustiado, eles saindo, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Mas o legado de gerações em gerações era a escravidão, era a exploração, era uma falta de identidade tremenda. E uma das manifestações do estilo de vida escravo é o medo, porque o escravo ele está sempre sendo cobrado, sempre sendo julgado, sempre sendo explorado. E não podia ser diferente. O texto que a gente leu diz ali que quando eles viram o rei e o exército que estava encostando perto deles, eles se apavoraram. E eles tinham medo mesmo, gente, medo, pavor. Ali diz que eles gritaram pedindo ajuda a Deus. E inquiriram Moisés, questionaram Moisés, reclamaram de Moisés. Eles perderam o controle emocional. E olha, nós não estamos falando de um grupo de 100 pessoas, 120 pessoas, 300 pessoas, nós estamos falando de milhares de pessoas. E não só de pessoas, assim, pessoas de diversas idades, bichos, e era uma coisa louca. E você imagina, esse contexto de medo tomando proporções, se avolumando, passando aqui e acolá. Eles tinham medo do inimigo, do faraó, do exército do faraó. Eles já tinham sofrido na mão daquelas pessoas. Eles tinham medo de, ao sair daquele lugar, que eles tinham um mínimo para sobrevivência, eles tinham medo de ir rumo a essa terra, tal terra prometida, mas eles tinham medo de, será que a gente vai chegar lá? Será que a gente não vai morrer de sede, não vai morrer de fome? Porque assim, por mais que a gente saia com alguma coisa, ou com muitas coisas, nós podemos ser assaltados, nós podemos perder essas coisas, ou a gente pode consumir tudo isso. Eles tinham medo de serem abandonados por Deus. Eles tinham medo de não conseguir conquistar a promessa.
Vocês vão para uma terra que mana leite e mel, mas e será que a gente chega lá mesmo? Era um medo generalizado. Não era um medo de uma única coisa. A mente daquele povo, da maioria daqueles homens, daquelas mulheres, estava dominada pelo pessimismo. Porque eles viviam debaixo do chicote, com limitações excessivas. Você imagina a quantidade de ferida interior que não tem no meio de um povo que passa 400 anos sendo explorado. Era um problema, na verdade, que não era só de cunho emocional, era um problema de alma, envolvia a vida deles como um todo. A mente estava machucada, as emoções estavam machucadas, os desejos deles estavam confusos. E talvez aquela percepção, aquela consciência de Deus, do poder de Deus, por mais que eles tinham visto muitas coisas, tivesse ainda abalada. E as pessoas nos nossos dias, embora aquele contexto, nós estamos falando de uma época, né, de milhares de anos para trás, mas o contexto era diferente, mas hoje em dia as pessoas também estão assim, vivendo assim, ainda mais agora, desde o início desse ano, de janeiro, também vivendo de que forma? Assaltadas e influenciadas pelo medo. Medo do desconhecido, medo do invisível, medo de que as coisas tomem proporção em que entre um colapso, medo da morte, medo do problema econômico, medo, sei lá eu do quê, medo da violência, da desordem social. Medo de não conseguir conquistar aquilo que Deus havia falado para você. E o medo é um sentimento, e chega a ser às vezes uma atitude, é um espírito, muitas vezes, que abala e atrofia a minha fé e a sua fé, se a gente não tiver cuidado, e nos impede de ter um relacionamento com Deus gostoso, proveitoso, abençoado, um relacionamento saudável, um relacionamento equilibrado, um relacionamento espontâneo, com intenção, mas com liberdade, com espontaneidade. O medo gera tensão, gera estresse, trava, e essa trava afeta muitas vezes a relação das pessoas, inclusive com Deus. Quantos cristãos ou crentes que de repente se encontram nesse momento escravizados, não como o povo hebreu, sob o comando e o domínio tenebroso de um faraó, mas escravizados e enjaulados dentro de si mesmos, tipo, travando diante do que está aí. E o triste é que essas pessoas, por vezes, elas não só estão travando, mas elas se rodeiam de pessoas que, ao invés de ajudá-las a superar o que elas estão sentindo, pensando, mantêm elas naquela condição, ou dificultam a vida dessas pessoas para que elas sejam curadas e libertas. Isso acontece, isso é um efeito como se fosse de uma onda que vai aumentando. A notícia vai correndo, vai aumentando, daqui a pouco aquela notícia gera um pânico. Se eu não cuido dos medos que existem em mim e deixo que eles aumentem, isso vai tomando a minha vida. E isso acontece dentro dos ambientes eclesiásticos e fora deles. Depende do que a gente fica falando. E às vezes essas pessoas estão rodeadas por realidades que não as ajudam. E aí elas ficam com dificuldade de sair daquele problema. E elas vão sendo arrastadas, né, a uma sensação, primeiramente de derrota, e depois acabam elas se tornando derrotadas mesmo.
ou quando não há uma derrota, seja no campo emocional ou profissional, ou espiritual, elas não se deslocam daquela condição em que elas estão para um nível de maior profundidade no relacionamento com Deus, porque foram travadas pela escravidão e pelas manifestações do medo. Ou seja, elas continuam onde estão, algumas chegam até a regredir. E essa não é a vontade de Deus para a vida da gente. Mas essa era a experiência daquele povo naquele dia, naquele momento em que eles estavam saindo do Egito, indo para Canaã. É por isso que eles chegaram a dizer assim: é melhor ser escravo, Moisés, lá no Egito, do que ser um cadáver no deserto. Se for para morrer no deserto, por que você nos tirou de lá? Nos deixasse lá, pelo menos a gente não ia morrer, não ia ser comido pelas feras. É melhor ser escravo lá do que cadáver no deserto. E Moisés teve que lidar com aquela situação, porque como eu falei para você, a gente lê um versículo assim, a gente não tem dimensão do dia, do momento, da real situação, que era complicadíssima, era uma multidão gigante, apavorada, reclamando, infernizando, palavra meio ruim, pesada, mas infernizando a vida de Moisés, trazendo inclusive assim, terror para ele, dúvida para o coração dele, acusando ele. Não está aqui, mas talvez alguém falasse: você está doido, você tirou a gente, olha o que está acontecendo, olha o que vai acontecer. Olha aqui, é o primeiro dia que a gente está saindo aqui, nos primeiros dias que nós estamos marchando, nos movimentando, a gente já está aqui com o exército nas nossas costas e o mar, ou a gente morre na espada ou morre afogado. Você não ouviu Deus. E Moisés teve que lidar com aquela situação. E a Bíblia diz que Moisés, ele lutou contra essa atitude que havia no meio do povo hebreu, de medo exacerbado. O versículo 13 diz assim, a gente leu até o 11: porém Moisés, vou ler o 12 também: o que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém, versículo 13, Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Então a gente encontra Moisés, a gente sabe isso hoje pela palavra de Deus, né? Sobre o comando do Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava sobre a vida dele. E aí a resposta de Moisés à angústia do povo, a esse atropelamento do povo, a esse terror que o povo estava vivendo, é interessante, porque assim, ele não nega o pavor que havia entre o povo dele, ele não tenta esconder ou omitir essa realidade, né, com palavras ou com gestos, ou fazendo qualquer coisa, mas ele age com um espírito contrário do povo. Ele tem calma, ele tem paz, ele tem ousadia, ele tem convicção. E aí ele diz: não tenham medo, fiquem firmes. Ele encoraja, na verdade, o povo. Olha, hoje mesmo vocês vão ver o que Deus vai fazer. Hoje mesmo vocês vão experimentar a salvação de uma forma que vocês nunca experimentaram. Moisés traz a palavra de Deus para o povo naquela hora. E é isso que a gente precisa. Quando o caos se instala, a gente precisa do quê? De referência, a gente precisa de fundamento, a gente precisa de estaca, a gente precisa de âncora, a gente precisa de limites quando o caos se instala, porque as pessoas perdem tudo isso. E onde que nós encontramos isso? Se não na palavra de Deus, se não entre aqueles que conhecem o Senhor e andam com o Senhor.
Irmãos, é disso que eu e você precisamos, da palavra do Senhor, da palavra que sai da boca de Deus, da palavra que nos sustenta além daquilo que o nosso corpo, organismo precisa. Não adianta estar bem alimentado, morar numa boa casa, ter um bom carro, uma conta garantida, não adianta morar no primeiro mundo. Essa pandemia ou essa realidade dos nossos dias tem feito muita gente, ou praticamente todas as pessoas do mundo, avaliar qual é a verdadeira riqueza, qual é a verdadeira segurança do ser humano, quais são as garantias que eu tenho, como viver num mundo que está, né, pelo menos noticiando que há uma desestrutura, uma falta de equilíbrio nas pessoas. A gente sabe que, obviamente, não é o mundo inteiro, mas uma boa parte do mundo, mas os principais países do mundo estão muito afetados e entrando em desequilíbrio, né, em todos os aspectos. Então, irmãos, nós precisamos da palavra, a nossa mente precisa estar impregnada da revelação de Deus, de quem Deus é, de quem Jesus é, de quem o Espírito Santo é, para mim, para você, para a nossa comunidade. Quem é Cristo para a gente, quem é Deus para a gente, quem é o Pai, o Espírito Santo, quem são essas pessoas de fato para a gente. E a gente percebe isso com clareza no meio da pandemia, ou no meio da provação, ou no meio da tribulação, ou no meio do fogo. Porque aí não é só uma questão de conceito, de ideia do que eu falo, do que eu prego, do que eu ensino, do que eu envio pelas redes sociais, mas é um chacoalhar de Deus para ver o que de tudo isso que eu falo, que eu sei, que eu prego, que eu ensino, de tudo isso, o que existe disso tudo dentro de mim. O quanto Deus está dentro de mim. E se aquilo que eu sei não tem muito a ver, ou está muito distante daquilo que eu vivo, você sabe o que acontece no meio de uma turbulência? É que eu entro em parafuso, ou no mínimo eu fico frustrado. Era exatamente isso que aconteceu com aquele povo. Moisés vinha de uma caminhada de anos e anos, 40 anos no deserto, sendo trabalhado por Deus, aperfeiçoado por Deus. Então, quando ele viu aquela situação, era mais uma das situações que ele ia enfrentar, mais um dos obstáculos que ele ia ter que superar. Mas o povo não passou por esse tratamento que Moisés passou. E aí aquela situação gerou um caos, um pavor tremendo, e por mais que Moisés falasse, eles conhecessem de alguma forma, eles tivessem algum nível de revelação de Deus, eles não tinham num grau, vamos dizer assim, que desse tranquilidade, condição para eles de irem até a conquista da promessa de Deus, de terem uma vida saudável. E aí eles se aterrorizaram, entraram em pavor. Eu fico imaginando o caos assim. A gente fala de manifestações, né? Olha, teve manifestação em Londres, em Paris, em São Paulo, sei lá, 20 mil, 10 mil, 5 mil. Cara, nós estamos falando de milhões de pessoas. Eu não lembro mais do dado, nem fui atrás, não sei se é 3 milhões, 6 milhões, era uma coisa assim, era grande, era um grupo grande, inclusive um bicho. Criança, gente de tudo que é idade. Nas provações, a gente é chacoalhado no sentido de verificar na nossa vida aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente vive. E naquele momento, Moisés estava sendo uma testemunha viva. Aquele poder do Espírito Santo que é dado aos discípulos lá no cenáculo, em Atos, né? Era esse poder daquele Espírito que estava sobre a vida de Moisés. Ele tinha se tornado uma testemunha viva. O que é que eu entendo isso? É mais do que uma testemunha que parla, que fala, que declara.
Ele era uma testemunha com a vida dele, de que assim, não, nós temos uma promessa, Deus é com a gente, tem o mar, mas eu não caminho pelas circunstâncias, eu sou um homem de fé, se o mar está aí na frente, alguma coisa vai acontecer, ou com o mar, ou com o pessoal aqui atrás da gente. E Moisés conseguia ver os sinais de Deus, porque o povo hebreu olhou para trás e viu o rei e o exército deles assim com sangue nos olhos, né? Para engolir eles. Só que a Bíblia diz, eu não li, mas está ali no capítulo, é só você ler, que entre o povo e o exército, Deus colocou a nuvem que estava na frente do povo para ficar atrás. Eu não sei quão densa era essa nuvem, mas era uma nuvem de proteção de Deus. Moisés lia os sinais, percebia o mover de Deus, a presença de Deus. Ele não percebia só a tragédia ou o perigo. Então ele era uma testemunha viva de Deus no meio daquele povo, um homem trabalhado, aperfeiçoado, levantado para cumprir aquela tarefa naquele tempo e com aquela dimensão. E o pior já tinha passado para ele, foi aceitar essa responsabilidade, essa tarefa, e ele aceitou. Ele recebeu uma missão: tirar o povo do Egito e levar o povo rumo à terra de Canaã. E quem recebe uma missão tem que cumprir a missão, custe o que custar. Quando a missão vem, a gente só tem uma escolha: cumprir. Porque ou a gente cumpre a missão, ou a gente se torna o que na linguagem militar a gente diz, a gente se torna um desertor, um fugitivo, e a gente vai ser buscado até o final. Onde é que está isso na Bíblia? Jonas recebeu uma missão de Deus, tem que cumprir. Pode fugir, Deus vai buscar. Agora tem um detalhe: quando a gente recebe uma missão de Deus, e ela vem de Deus mesmo, os fatos subsequentes desse chamado e dessa missão, eles vão sendo comprovados, eles vão sendo autenticados, e a vida daquela pessoa e as palavras dela se confundem no bom sentido. Ou seja, ela é uma testemunha viva, se torna uma testemunha coerente, ela não é uma pessoa que diz uma coisa que não acontece. Então, assim, é muito importante a gente entender que Deus nos deu uma missão e que parte dessa missão implica em a gente superar obstáculos. E o medo, nesse texto que a gente está lendo desde da quinzena passada, é um dos primeiros que se manifesta no meio do povo. E é o que está acontecendo nos nossos dias, né? Algumas pessoas já estão em pânico. Eu não sei precisar quantas, eu não estou acompanhando estatística praticamente de nada. Os primeiros 40 dias eu fiquei bastante ligado na televisão, depois eu confesso que eu cansei, desgastei, aí falei, isso aí está me fazendo mal, e aí passei só a pesquisar aqui, a colar coisas na rede social, em alguns canais e só. Mas eu vi, por exemplo, entrevista do Karnal, do Pondé, né, que são professores, filósofos, escritores, eles falando que já está aí, né, tipo, as farmácias estão vendendo muito mais remédios, né, para a área, vamos dizer assim, da emoção, mental. Então, o pânico tomou a vida de muita gente mesmo. Então é importante a gente entender que a gente precisa suplantar. E a palavra suplantar significa, o que significa suplantar? Significa colocar debaixo do nosso pé, significa pisar. Eu preciso ter o medo debaixo de mim, não dentro de mim. Ele precisa estar fora de mim, ele precisa estar sobre o meu controle e não eu sobre o controle dele. O povo hebreu, por causa das circunstâncias, entrou em pavor, em gritaria, em questionamento, quase que em rebeldia. Estavam querendo tocar o horror. Agora, olha que autoridade tinha Moisés, cara.
Um homem de Deus que se levantou e falou: opa, vocês vão ver hoje. Gente, e não era uma coisa do tipo assim que Moisés falou: vocês vão ver hoje, e depois não aconteceu, e ele se justificou, ele explicou, ele deu uma volta, ele contornou, ele falou: talvez fosse vontade de Deus, eu pensei que era hoje, mas não é hoje, é que esse hoje não quer dizer necessariamente um dia de 24 horas, pode ser um dia esse hoje pode ser, 1000 anos para Deus é igual a um dia 1000 anos, nada disso. Como eu falei, ele era uma testemunha viva, coerente, um homem trabalhado por Deus, um profeta de Deus, um legislador, um libertador, um ex-príncipe do Egito, um homem cheio do Espírito de Deus. Falou hoje, e naquele dia, naqueles momentos ali, eles estavam atravessando a pés enxuto, atravessando no mar, numa área seca, e atravessando toda aquela multidão de gente. Então é muito importante a gente saber quem nós somos em Deus e a gente agir como pessoas que conhecem a Deus e que são coerentes. Nós temos que suplantar o medo, irmãos, porque o medo é como uma plantinha. Roger, cadê o Roger? Roger está aqui. Igual essa plantinha, viu, Roger, que a gente arrancou esses dias aí na frente. Lembra que a gente estava vendo, a gente ia puxando ela, a raiz dela estava lá no canto. O medo é mais ou menos assim, ele começa com uma sensação desagradável, e aí você vai ficando um pouco desconfortável, e daqui a pouco você está um pouco ansioso, daqui a pouco dá uma sensação meio um pouco medinho, e tal, e daqui a pouco a gente está se desequilibrando, e daqui a pouco a gente está, sei lá, apavorado, gritando, se rebelando. Ou seja, o medo é por isso que às vezes as escrituras falam de um espírito de medo, porque ele é uma coisa que cresce, é um negócio vivo, que cria raízes, que se estendem, que se aprofundam e que vai tomando as diversas áreas da nossa vida. De repente uma pessoa que tem medo do vírus, daqui a pouco ela está com medo do trabalho, que está com medo do relacionamento com fulano de tal, que está com medo, não sei o que, daqui a pouco ela está literalmente escrava. Eu não estou dizendo com isso, irmãos, que a gente não tem que temos que ser ousados, não existe vírus não me pega, porque o sangue de Jesus está sobre mim, eu ando sem máscara, onde está o vírus? Vem em mim, vírus, que eu vou contra você em nome de Jesus. Esse vai morrer, provavelmente vai morrer, porque isso aí é uma estupidez, isso é né? Agora, você andando em temor, em amor, se cuidando, em oração, sendo prudente e tudo mais, também pode morrer, mas assim, é diferente. Então assim, é preciso suplantar o medo? Sim, porque senão ele nos suplanta, ele nos derrota, ele nos destrói. O medo abre brechas, irmãos, na vida da gente. Além de ele crescer, ele abre brechas que podem trazer sérios problemas, tragédias para a nossa vida. Um exemplo bíblico de alguém que tinha medo e que provou do medo que tinha, chama-se Jó. Só para fazer uma ilustração aqui, ou mostrar um caso das escrituras, Jó, no livro dele, no capítulo 3, não precisa abrir, eu estou com ele aqui escrito, no versículo 25, ele disse assim: o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Infelizmente, ele era um homem íntegro, temente a Deus, ele era um cara justo, ele era um cara misericordioso, mas ele era um cara que tinha muito medo de perder todas as coisas que ele tinha conquistado, porque ele era um homem muito rico. E Deus sabia dessa realidade, e o diabo sabia dessa realidade. Aí você diz, mas por que ele tinha tanto medo? Não sei, ele tinha medo. Provavelmente porque o relacionamento dele com Deus não fosse um relacionamento assim tão maduro, tão forte como deveria ser, mas ele tinha medo de perder todas as coisas que ele possuía. E lamentavelmente Jó perdeu tudo que ele tinha, embora seja muito importante a gente dizer que ele conquistou tudo que ele tinha e ainda dobrou o patrimônio dele, ele só não dobrou o número de filhos.
Jó se tornou de novo um cara milionário, riquíssimo, dobrou tudo que ele tinha de animais, de capital, teve mais filhos, mas ele chegou a perder. Ele foi um cara que experimentou a falência, ele quebrou, mais do que falência, né? Ele perdeu os filhos, que tem muito mais valor do que bens materiais, e ele perdeu a saúde, que graças a Deus ele recuperou tudo isso. Mas ele, quando recuperou tudo isso, ele já era um homem que já tinha aprendido a andar com o Senhor. E foi essa caminhada com Deus que trouxe essa transformação na vida de Jó, e transformou ele num homem poderoso de novo, num homem sábio, num homem maduro, num homem abençoador de vidas, num homem liberto do medo que ele tinha de perder tudo, e liberto de alguns pecados que ele nutria no coração dele, além do medo. A exemplo da justiça própria. No final da vida dele, ele diz aquele texto que é tema de muitas canções: eu sei que você pode fazer todas as coisas e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tem até uma canção, né? Bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado. Certo, Thaís? Assim. Mas essa poesia, essa palavra revelada no coração desse homem, teve um alto custo na caminhada dele com Deus. Mas ele aprendeu, Deus transformou a vida dele, ele foi curado do medo dele. Assim como Moisés suplantou, pisou o medo, Jó também pisou o medo, ele virou essa página na vida dele, ele se tornou um homem de Deus, um homem que sabia esperar em Deus, confiar em Deus, e sabia que eram os planos de Deus que não podiam ser frustrados. Irmãos, isso é muito importante. Você sabe que uma das grandes lições que a gente já está aprendendo, já aprendeu nesse tempo, sabe o que é? Que não são os nossos planos, não são os planos dos reis, dos que comandam, não, é Deus. Deus que move, Deus que é soberano, Deus que controla, Deus que cuida. Tem muita gente que fez plano, a exemplo, eu, minha esposa e todos vocês aqui, e os planos no mínimo foram alterados. Bem sei que tudo pode, Senhor. Nenhum dos teus planos vai ser frustrado. Os meus planos podem ser frustrados, os seus também, mas os de Deus não, porque Ele é Deus. Por isso que a gente tem que, pedir que os planos dele se cumpram na nossa vida. E aqui há algo muito legal, eu estou caminhando para o fim, é que se a gente desenvolve um relacionamento maduro com Deus, como Moisés e Jó desenvolveram, a gente perde os medos. A gente perde o medo de perder as coisas, de perder. Na verdade, a gente entende o que a Thaís falou aqui, que ficou no meu coração e veio como também uma palavra que era confirmando o que eu queria compartilhar com vocês hoje, que era assim: a gente descobre que tudo que a gente tem e precisa chama-se Jesus. Porque se a gente não tiver Jesus, a gente podia estar em Nova York, Londres, duas capitais mundiais da economia mundial, ou sei lá, em qualquer outro lugar maravilhoso, se for falar em Brasil, São Paulo, morando num palácio apavorado, amedrontado, e até já podia ter morrido. Então, o que acontece? Deus está se movendo, nossas vidas precisam estar na mão de Deus, e nós precisamos, mais do que falar, ter essa consciência e essa disposição de vida para dizer assim: Jesus, Tu és suficiente, não importa o que aconteça, eu Te louvarei, eu vou Te exaltar, a minha vida é Sua, eu quero viver para o Senhor. Perdendo ou não perdendo. Porque para um cristão, as perdas significam ganho. Certas perdas significam ganho. Então a gente não tem que ter medo. Aliás, tem um medo que tem que estar na vida da gente, que não é medo, é temor. Sabe o que é? Ou pode até ser medo. É o medo de entristecer a Deus, de entristecer o Espírito de Deus. O medo de envergonhar o Senhor. Esse é o medo que tem que estar no meu coração e no seu coração. Eu não quero decepcionar a Deus, eu não quero envergonhar a Deus, eu não quero me distanciar de Deus, eu não quero
fazer o que está na minha cabeça, eu quero viver para Deus. Eu não quero gerar tristeza no coração de Deus, não quero dar tristeza para o Espírito de Deus que habita em mim. E foi assim com Moisés. Um homem que talvez você pense assim, não, será que Moisés teve medo? Teve. Moisés teve medo quando ele foi chamado por Deus para essa missão. Moisés teve medo por causa da responsabilidade que ele ia assumir, caso ele dissesse, sim, eu aceito, Senhor, o chamado. Moisés teve medo de falar com o povo, porque ele era um homem que tinha uma fala pesada, era uma pessoa com dificuldade para falar. Moisés teve medo porque ele tinha dúvidas, mas todas essas coisas deixavam ele assustado, amedrontado, mas Deus trabalhou na vida dele, anos e anos trabalhando na vida de Moisés, e ele conseguiu entregar todas essas coisas, o chamado, a responsabilidade, as dificuldades pessoais dele, os problemas que ele vivenciou na vida dele, ele entregou tudo isso para Deus, e aí ele ficou à vontade para assumir aquela missão, e Deus usou a vida daquele homem, e Deus marcou a história da humanidade através da vida daquele homem. Moisés é uma referência para a igreja cristã, Moisés é uma referência até os dias de hoje para o povo judeu, é a figura máxima para o judaísmo, né? Então assim, Deus usou tremendamente a vida dele, os registros da Bíblia mostram que ele foi um homem altamente abençoado, porque ele venceu esses medos, esses traumas. Então, queridos, eu quero terminar essa reflexão, essa meditação, dizendo para você o seguinte: assim como Moisés e Jó suplantaram o medo, eu e você também podemos fazer a mesma coisa. A gente pode seguir a nossa caminhada com Jesus, confiante de que Ele vai nos cuidar e nos abençoar. Deus é o mesmo naquela época e nos nossos dias, e será assim como Ele é para sempre, porque Deus não muda. E Ele diz para a gente na palavra dEle que a gente não deve ter medo, que a gente tem que ficar firme. Ele diz assim: vocês verão que eu vou salvá-los. Não tenham medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o Deus de vocês. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha mão forte. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão e lhes digo: não fiquem com medo, pois eu os ajudo. De modo que, se a gente está enfrentando dias de adversidades, sentimentos no nosso coração que às vezes não nos caem bem, né? Tristeza, um pouco de angústia, às vezes as pessoas estão passando por isso. Se existe um pouco de ansiedade no seu coração, no meu, em relação ao futuro, 2020, 2021, né? Tudo isso, mesmo existindo isso, a minha recomendação para mim e para você é assim: não retroceda, fique com a palavra de Deus, eu os ajudo, não tenham medo. Esse é um tempo de vencer, de suplantar, de pisar esse inimigo invisível também, que não é só ouvir o Covid-19, mas todo o horror, terror e pavor que ele está gerando no mundo. Revista-se, meu irmão, da armadura de Deus. Uma parte dessa armadura chama-se fé. E com essa fé que vence o mundo, vença o espírito de escravidão ou o espírito de medo. Quando você estiver um pouco apavorado, corra para o colo do Pai, se agasalhe no colo do Pai, se aproxime de gente que te transmite essa paz e essa segurança e essa certeza. Não fique sozinho, Deus é o seu refúgio. Busque a presença de Deus, descanse na graça de Deus, Deus, eu sei que o Senhor está cuidando, eu sei que eu não mereço, mas o Senhor está fazendo, o Senhor está agindo e o Senhor está me amando, amém? Deus é comigo, Deus é com você, Deus nos ama. E não tem uma frase que diz assim: quem ama? Quem ama?
Cuida. Obrigado, Suzê, porque aqui a máscara cria uma barreira. Quem ama, cuida. Então a gente está sendo cuidado pelo Senhor. Amém? Queria que você se colocasse de pé para a gente orar. E assim, saia com essa certeza. Deus, aquele texto depois a gente posta na internet, manda para os irmãos. É Isaías 41. Eu sou o teu Deus, eu cuido de vocês, confia em mim, descansa. Ele está conosco, irmãos. Moisés levou aquele povo de um momento horrível para um tempo maravilhoso. Deus está fazendo o mesmo com a gente, nos tirando de um tempo muito difícil e vai nos levar para um tempo de bênção. Amém? Pelos olhos da fé, com a fé que vê o invisível, é assim que a gente se move. Deus está fazendo milagres. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa manhã. Te agradecemos, Deus, por esse momento de reflexão na Tua palavra. Te agradecemos pela palavra de Deus, a palavra inspirada pelo Espírito Santo, pela palavra registrada pelos apóstolos, pela palavra registrada por esse homem, Deus, que muitas vezes nos inspira, que foi Moisés. Pai, obrigado, Deus, por deixar na Bíblia, Pai, essas milhares de histórias, ó Deus, da Tua fidelidade, da Tua generosidade, da manifestação do Teu poder. Obrigado porque essas histórias mostram o Teu amor, mostram, Deus, como o Senhor tem o controle de todas as coisas, a ponto de Jesus ter falado que nenhum fio da cabeça de alguém cai sem que ele saiba, nenhuma folha, ó Deus, cai de uma árvore sem que ele, ó Deus, permita. Todas as coisas estão sob o olhar do Senhor, todas as coisas na terra estão sob o comando do Senhor. Nós te louvamos por isso, Pai. Termina, Deus, a Tua obra, completa aquilo que o Senhor começou. Traz, Deus, as lições para as nossas vidas, Pai, nesse tempo, e que a gente saia muito fortalecido, encorajado, convicto da missão para a qual o Senhor nos chamou. Pai, obrigado, porque Jesus, antes de partir, disse para a gente que nós deveríamos sair mundo afora, por onde nós estivéssemos, levando as pessoas a seguirem a Cristo, a não seguirem movimentos, a não seguirem denominações, pessoas específicas, mas ele foi enfático que a gente deveria transformar as pessoas em seguidores de Cristo, ó Deus, e batizássemos essas pessoas, ensinássemos essas pessoas a viver a vontade dEle. Senhor, é isso que nós precisamos fazer, Pai, enquanto trabalhamos, enquanto nos relacionamos, enquanto, Deus, estamos nessa terra. Que seja essa, Deus, a nossa missão, e que a gente, Deus, cumpra essa missão que o Senhor tem nos dado. Pai, usa as nossas vidas, enche a nossa vida com Teu Espírito Santo, enche cada um com ousadia, enche cada um, Deus, com essa presença, Deus, poderosa, que é a presença de Cristo, do Espírito Santo, e que a gente possa dar frutos, mesmo num tempo de escassez. Nós oramos agradecidos, Deus, pela Tua palavra, e Te agradecemos por essa manhã, por essa nova semana que se inicia. Nos abençoa, abençoa nossa casa, nosso casamento, nossos filhos, nossos relacionamentos, abençoa nossos familiares, abençoa nossa cidade, Deus, abençoa, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, o nosso país. Pai, derrama Tuas bênçãos, ó Deus, sobre esse mundo, abre as janelas dos céus, cura a terra, sara a terra, Senhor, liberta a terra, Pai, de todo engano, de todo sofisma. Ó Deus, exalta o nome de Jesus, Pai, entre as nações. É a nossa oração, em nome do Filho. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Se você tem uma ótima semana.